Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado Ela é de Outro Planeta. Ela é de Outro Planeta começa mostrando um homem pescando um peixe no oceano. Mas, aparentemente, não era um peixe comum, porque quando o homem estava prestes a cortá-lo, uma baleia de repente apareceu sob o barco e o fez balançar. Então, um momento depois que a baleia saiu, o homem encontrou uma escama de peixe na água. E ele parecia saber só de olhar que a escala tinha um poder em comum. O filme nos mostra uma praia cheia de estudantes jogando bola de praia. E duas das garotas que jogam na partida terão um grande papel neste filme. Eles são dois melhores amigos, Emi e Kiki. Quando a partida acabou, Emi e Kiki decidiram explorar um museu perto da praia depois de encontrarem uma trilha estranha que levava a ele. Com certeza, enquanto caminhavam pelo lugar escuro e solitário, eles viram a sombra de alguém brilhar diante deles, deixando-os em pânico de medo. Eles ficaram tão em pânico que acidentalmente deixaram cair seus telefones e lanternas, resultando em eles se atrapalhando no escuro apenas para se encontrar. E neste momento, eles encontraram a figura que tinham acabado de vislumbrar. É só que a figura não é um humano, mas uma sereia. A visão que eles viram, no entanto, os chocou tanto como se eles vissem um fantasma aterrorizante. Momentos depois, eles caíram inconscientes do susto. No dia seguinte, eles acordaram quando o sol já havia nascido há muito tempo. Aliás, hoje eles ainda têm um calendário de jogos, então não tem tempo para pensar sobre o que viram ontem. Com pressa, eles saíram do museu e foram para o local da partida. Mas quando chegaram lá, descobriram que a partida já havia começado. E para piorar a situação, seu treinador decidiu expulsá-los do time. Sabendo que não havia mais nada que pudessem fazer lá, Emi então levou Kiki de volta ao museu para verificar se o que viram ontem era realmente uma sereia. Mas agora o museu estava aberto, e eles encontraram muitas crianças correndo. Mesmo assim, eles continuaram procurando até que finalmente encontraram o que viram ontem, uma sereia. E ainda, embora estranhamente, neste momento, a sereia tinha pernas como os humanos, mas eles tinham certeza de que a garota era a sereia que viram ontem. Eles ainda não esqueceram o rosto dela, e por algum motivo, eles levaram a sereia para a casa de Emi, onde finalmente se conheceram. Eles rapidamente se aproximaram, especialmente depois que Emi e Kiki viram em primeira mão como suas pernas se transformaram em nadadeiras depois que ela tomou banho. Eles acreditam que a garota é uma sereia, e estão muito entusiasmados com isso. A sereia, cujo nome é Sunny, mais tarde explica que ela secretamente foi para o mundo humano porque estava entediada no oceano. Mas enquanto ela estava nadando perto da superfície do mar, ela foi acidentalmente pega por um humano, e mesmo tendo conseguido escapar dele, ela perdeu uma balança no processo. Sem a balança, ela não poderá ir para casa porque funciona como um GPS que pode guiá-la no caminho de casa. A balança em si está agora nas mãos do pescador desde o início do filme, que está obcecado em provar a existência de sereias. Claro, ele ficou muito feliz depois de receber a balança, que ele acreditava ter vindo de uma sereia. Mas antes que ele pudesse analisar melhor, um mensageiro veio entregar seu pedido, forçando-o a colocar a balança em um pequeno recipiente. E para sua surpresa, a balança havia sumido quando ele voltou. Descobriu-se que a balança foi roubada por um gato que entrou pela janela. O gato então o levou para seu dono, o Zenshi, que também estuda na mesma escola que Emi e Kiki. E, estranhamente, quando Zenshi pegou a balança, foi como se seu corpo tivesse sido pego na luz brilhante da balança. Enquanto isso, Sunny, Kiki e Emi discutem as habilidades de Sunny, uma das quais é restaurar a memória das pessoas. Aliás, ele tem um avô senil em casa. Então ela pediu a Sunny que usasse seus poderes para recuperar a memória de seu avô. E milagrosamente, Sunny realmente pode fazer isso, embora, infelizmente, o efeito de sua habilidade não dure muito. Alguns momentos depois, o avô de Emi não conseguia mais se lembrar dela. Sunny adivinhou que sua força estava muito reduzida porque sua balança estava faltando. Ao ouvir isso, Emi e Kiki prometeram ajudá-la a recuperar sua escama para que pudessem curar o avô de Emi. Ainda assim, eles estavam preocupados em deixar Sunny sozinha enquanto ela não pudesse voltar para casa. Então eles decidem levá-la para a escola, onde ela vai fingir ser uma aluna. Dessa forma, eles poderiam ficar de olho em Sunny com mais facilidade. Mas, como consequência, eles têm que trabalhar muito para que ela não mostre que é uma sereia para os outros alunos. Além disso, ela não era uma pessoa muito familiarizada com o funcionamento da interação humana. Então, mais cedo ou mais tarde, ela teria problemas se Emi e Kiki baixassem a guarda. Com certeza, aconteceu assim que Sunny entrou na aula. Ela acidentalmente espirrou tinta
tinta no rosto do estudante popular, Luo Yilin. Sunny se desculpou por seu erro e tentou limpar o rosto de Yilin. É só que ela limpou todo o rosto de Yilin a ponto de remover a maquiagem. Depois da escola, Sunny de repente recebeu um sinal da balança ausente. E assim, ela partiu para encontrar a balança, acompanhada por Kiki e Emi. No meio da busca, eles encontraram uma tartaruga perdida. Então decidiram levar a tartaruga ao seu dono. E aconteceu que o dono da tartaruga era o Zenshi, que também estava segurando a balança de Sunny. Realmente, há muitas coincidências neste filme. De qualquer forma, eles devolveram a tartaruga para Zenshi, que se dizia ser o aluno mais inteligente e bonito da escola. Como expressão de gratidão, ele então os convidou para sua casa para que pudesse dar-lhes pelo menos uma bebida. E foi nesse momento em que Zenshi estava preparando sua bebida. Sunny finalmente encontrou sua balança no quadro. É só que a cor da escala parece ter desbotado, indicando que seu poder foi perdido ou tomado por outra pessoa. Movido pela curiosidade, Sunny continuou a observar a escala, mas porque ela estava muito focada, ela não percebeu que havia o gato de estimação de Zenshi no sofá em que ela estava sentada. Naturalmente, ela ficou com medo de ver o gato porque ela pensou que o gato comeria um peixe como ela. Com medo, ela pulou e abraçou Zenshi. Nesse momento, enquanto eles se abraçavam, a câmera começou a circulá-los lentamente como se para enfatizar que esta era uma cena romântica. Mas essa cena romântica é um pouco estragada por Sunny de repente cheirando Zenshi. Seu comportamento certamente envergonhou Emi e Kiki, então eles a arrastaram para fora da casa. E, coincidentemente, Yilin estava andando em direção à casa de Zenshi quando eles saíram. Vendo Yilin de repente na frente dela, Sunny de alguma forma entrou em choque. Para sua surpresa, ela abraçou Zenshi novamente. Yilin, que gostava de Zenshi, ficou praticamente com ciúmes quando os viu se abraçando. Quando eles voltaram para casa, Sunny finalmente explicou a Emi e Kiki sobre seu comportamento estranho ao farejar Zenshi. Acontece que foi porque o poder de sua balança foi transferido para ele. Então quando ela o abraçou, isso a fez sentir como se estivesse abraçando sua própria balança. Além disso, ela sabia como recuperar sua força de Zenshi, ou seja, sugando a força dos lábios dele. Em outras palavras, eles têm que se beijar. Então, no dia seguinte, os três começaram a se aproximar de Zenshi, esperando encontrar uma maneira de aproximar Sunny dele. Mas seus esforços sempre foram prejudicados por Yilin, que estava perto dele na maior parte do tempo. Seu fracasso, no entanto, fez com que Sunny continuasse pensando em Zenshi. Então ela decidiu desenhá-lo em um pedaço de papel. Parecia que o processo de desenhar o rosto de Zenshi era bastante complicado, que Sunny estava exausta e adormeceu na mesa depois. Então, no dia seguinte, um professor entrou na sala de aula, e descobriu-se que o professor era o pescador. Desnecessário dizer que ele explicou sobre peixes para os alunos e até quis dissecar um na frente deles. Aqui, Sunny imediatamente o impede de fazer isso antes de tentar arrebatar o peixe dele. Por outro lado, o professor continuou a insistir em dissecar os peixes, resultando em uma luta pelos peixes entre eles. Vendo a luta, Zenshi decidiu ficar do lado de Sunny. Ele então arrancou o peixe das mãos do professor e levou Sunny para fora da sala de aula com ele. Acontece que ele a levou para o mar, onde eles soltaram os peixes na água. Eventualmente, eles se conheceram e disseram seus nomes pela primeira vez. Depois disso, Zenshi levou Sunny para casa e ela deu a ele o desenho que ela fez na noite passada. Zenshi então conferiu o desenho assim que chegou em casa. Não é muito bom, e até parece desenho de criança, mas ele gostou. Quando as férias chegaram, todos decidiram ir à praia juntos e lá Yilin continuou a se agarrar a Zenshi novamente. A oportunidade de Sunny e Zenshi ficarem sozinhos não veio até o anoitecer, quando as garotas estavam bebendo juntas. Nesse momento, Zenshi convidou Sunny para se afastar das garotas e levá-la para a praia, onde elas apreciaram a vista do mar à noite. Aqui Zenshi também deu a ela um colar de sua balança, para o deleite de Sunny. No dia seguinte, quando Sunny acordou, Zenshi já estava mergulhando de snorkel no mar. Mas neste momento, de repente, houve um problema com seu cilindro de oxigênio, fazendo com que ele entrasse em pânico. Felizmente, Sunny percebeu isso, então ela imediatamente pulou na água e o ajudou. Embora, antes de levá-lo para a terra, ela o beija embaixo d'água para recuperar seus poderes. Depois que ela o trouxe para a terra firme, Sunny tentou acordar Zenshi, mas como sua forma havia retornado à sereia depois que ela tocou na água, ela foi forçada a sair quando as meninas vieram procurar Zenshi. Ela não queria que Yilin e seus amigos vissem sua verdadeira forma, não importa o que. Mas, infelizmente, Yilin teve a chance de vê-la antes que ela partisse. Agora ela sabia que Sunny não era humana, e é claro que ela tiraria vantagem desse fato. Alguns dias depois, os alunos estavam animados na escola porque o evento da Rainha da Beleza da escola estava para ser realizado. Emi, Sunny e Kiki também estavam entre os alunos que esperavam com entusiasmo o evento do qual planejavam participar. E Sunny ficou ainda mais feliz depois que Zenshi pediu que ela fosse sua parceira de dança no evento. Enquanto os alunos estavam
estavam ocupados falando sobre o evento, e Yilin estava mais interessado em divulgar que Sunny era uma sereia. E, infelizmente, quando ela estava falando sobre isso com seus amigos, o professor pescador também ouviu. Assim, ele rapidamente fez um plano para conseguir a sereia para si. Alguns dias depois, Sunny estava em um dilema, pois se separaria de Emi, Kiki e Zenshi depois que ela conseguisse recuperar seus poderes. E em sua indecisão, um garotinho veio até ela e lhe deu uma carta de Zenshi. Na carta, Zenshi pede que ela o encontre na piscina da escola, mas descobriu-se que a carta não era de Zenshi. Foi escrito por Yilin, que planejava mostrar a verdadeira forma de Sunny na frente de Zenshi. Sunny então foi para a piscina, esperando encontrar Zenshi lá. Ele veio algum tempo depois porque também recebeu uma carta falsa de Yilin. No entanto, quando eles se aproximaram, Yilin apareceu de repente e empurrou Sunny para dentro da piscina, fazendo com que ela se transformasse em sua forma de sereia original. Zenshi ficou surpreso com a transformação de Sunny. Ele se recusou a acreditar no que viu e correu para fora. Quanto a Sunny, ela só podia se permitir ser segurada pelos amigos de Yilin na piscina. Yilin deliberadamente manteve Sunny lá porque estava planejando contar a todos os alunos da escola sobre a verdadeira forma de Sunny, que ela chamava de monstro. Então ela pegou o microfone e disse aos alunos para irem à piscina para ver o monstro sobre o qual ela estava falando. Curioso, todos os alunos que ouviram o anúncio correram para a piscina, incluindo Zenshi, Kiki e Emi. Mas quando chegaram lá, não encontraram o monstro. Em vez disso, eles viram os dois amigos de Yilin amarrados à beira da piscina. Acontece que Sunny foi levado pelo professor pescador para sua casa. Algum tempo depois, enquanto os alunos se reuniam no local da Rainha da Beleza, Emi e Kiki tentaram encontrar Sunny com o endereço do professor pescador como uma pista. Coincidentemente, quando eles estavam se aproximando de seu destino, eles encontraram um mensageiro que estava prestes a entregar um pacote para ele, dando a eles uma ideia de como salvar Sunny. Kiki se disfarçava de mensageiro e distrai o professor pescador, enquanto Emi entrava pela janela na sala dos fundos para libertar Sunny. Mas o plano deles falhou. O professor pescador quebra o disfarce de Kiki e a leva para dentro, onde ela se reencontra com Emi e Sunny. Agora que ele tinha 3 mulheres bonitas antes dele, o professor pescador decidiu se divertir com elas primeiro. Felizmente, Kiki reagiu rapidamente batendo na cabeça com um globo, nocauteando-o instantaneamente. Depois de serem libertadas dele, as 3 meninas correram para o local da festa da Rainha da Beleza. Mas no caminho até lá, Sunny parou de repente no meio da estrada, dizendo que tinha decidido acabar com tudo. Enquanto isso, no local, Zenshi dança com Yilin, embora sua expressão implique que ele quer dançar com Sunny. Não só isso, mas Yilin também se tornou a vencedora do concurso de Rainha da Beleza da escola. Mas logo depois que a tiara foi colocada na cabeça de Yilin, Sunny entrou na sala. Ela quer se despedir de todos cantando, e depois que ela terminou de cantar, o professor pescador reapareceu para pegar Sunny. Mas o avô de Emi de repente o parou. Ele atingiu o professor pescador nas costas e o deixou inconsciente. E neste momento, Zenshi sentiu que não podia mais conter seu desejo de beijar Sunny. Então ele subiu ao palco e a beijou lá, deixando todos que os viram animados, sem mencionar os professores que por algum motivo aplaudiram alegremente, como se seu objetivo na vida fosse ver seus 2 alunos se beijarem. No final do filme, Sunny, que decidiu voltar para sua cidade natal, se despede de Zenshi, Emi e Kiki na praia. Então, ela retornou ao oceano montando uma baleia que ela dirigia como um carro. A moral que podemos aprender com este filme é que sempre há limites no amor. Não podemos nos forçar a estar sempre com a pessoa que amamos, especialmente se essa pessoa for uma sereia.